um grupo de pessoas reunidas para lutar até a morte. O grupo Chipsofilha. Aquele que os liderava era um homem chamado o Morto-Vivo, incapaz de morrer até mesmo na morte. Um jogador berserker perfeito, que vivia apenas com o propósito de matar os monstros. Esse jogador se chamava Nó-É-Unha. Ele estava apenas em uma das 8 dungeons negras no mundo, não conquistada por ninguém até agora, também conhecida como as profundezas do abismo. Esse era o lugar que ele poderia acabar com seus 32 anos de vida. Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e participar da nossa família. Peço também que deixe seu like, tranquilo? Agora vamos conhecer como foi o desenrolar desse Mauá. A história, de fato, começa com o nosso protagonista, que se chama No. Ele estava enfrentando monstros gigantescos e feios nessa dungeon, que era uma das 8 dungeons negras no mundo. Ele simplesmente estava arregaçando e parecia estar se divertindo bastante. Ele derrota esses monstros facilmente, até que essa cobrana aí vai pra cima dele e acaba mordendo seu braço. No, simplesmente putaço da vida, balança seu braço para cima e amassa a cabeça da cobra no chão, meu parceiro, fazendo uma cratera gigante. E logo em seguida, cortando a cabeça do monstro. Só faltava esse monstro feioso aí. Ele começa a correr na direção do No, que vê a situação e já bota sua espada na frente do monstro. O feioso simplesmente cai de boca na espada do No. Ele literalmente cai de boca na espada do cara, velho. A dentada que o feioso dá é tão forte que ele acaba destruindo a espada do cara. Em seguida, o monstro dá uma tabocada na cara do No, jogando ele pra casa do cacete. Ele acaba caindo em pé, enquanto isso, o monstro ia correndo na direção do No, pra abraçar o cara, né, dar aquele abraço de respeito. Enquanto isso, o No pega uma espada pequena que estava na sua cintura, e com essa espada, o Nozão da massa acaba matando aquele monstro sem muito esforço. Sem muito esforço também não, né, que o cara meio que ficou ofegante. Assim que o No olha para o cenário, ele percebe que todo mundo tinha ido de arrasta. Todo mundo foi jogar no Vasco. Vasco tem mais de 22 caras no time. Mas meio que ele tá com o dane-se, tá ligado? Pega essa espada aí e decide lidar com o chefe sozinho. O meliante então caminha até esse portão altamente assustador, para alguns, né? Porque para o nosso No não era nada. Ele acaba abrindo esse portão. Enquanto caminhava dentro daquela sala, ele percebe que estava muito escuro. Dava para ver absolutamente nada, mas ele tinha certeza que era ali. Naquele escurinho, ele só conseguia ver um olho abrindo gigantesco. Quando esse olho abre totalmente, o No simplesmente tem sua barriga perfurada com um buraco enorme. O cara fala: que bosta foi essa que acabou de acontecer aqui, meu? Ele foi arremessado, se chocando com várias paredes, chegando a esse estado deplorável que vocês estão vendo aí. Percebendo que não tinha o que fazer, ele dando uma risada bastante irônica, dizendo: então esse vai ser o meu fim? O No acaba reconhecendo que aquele chefão era absurdamente forte. Atualmente, era impossível para a humanidade derrotar o mestre do abismo. Para quem não sabe, era aquele olho gigante que acabou deixando o cara nesse estado aí. Ele pensa: isso não é tão ruim afinal, morrer nas profundezas de uma dungeon que ninguém consegue conquistar. Para o chefe da dungeon, nada menos. Enquanto achava que estava dizendo suas últimas palavras, chega essa bela moça, essa moça formosa aí, né? Moça bem feita! Gritando para ele não morrer. A mulher estava chorando bastante e tenta curar o No de todas as formas, já que ela fala: caramba, Li Yu-Jung, então você estava vivo esse tempo todo? Ela estava chorando bastante e dando a vida para salvar seu herói, mas parece que a ferida do guerreiro aí estava bastante grave. O No começa a perguntar o que ela estava fazendo e manda ela fugir o mais rápido possível. Mas a garota, desesperada, manda ele calar a boca e diz que iria salvá-lo de todos os jeitos. Até que ela percebe que esse ferimento era bastante grave. Era um milagre ele ainda estar vivo. É aí que ela se toca e começa a pensar: é isso? Um milagre? Se eu fizer um milagre, eu posso salvar o No. Enquanto isso, o nosso garotão começa a perceber que estava morrendo, de fato, e que sua vida, em que ele matava todos os monstros buscando vingança, estava chegando ao fim. Ele não possuía nenhum arrependimento, só de não ter bagaçado essa bela moça aí. A única preocupação que o garotão tinha era de deixar sua amada para trás. Ele começa a se desculpar
por não ter tratado ela de uma forma melhor. Ele também não tinha nenhum arrependimento quanto a essa garota aí, mas ele estava preocupado com ela, que acabou de se tornar adulta nesse mundo complicado. Resumindo, obrigado por me amar, me amar. Entendi, foi nada. Apesar de todas as minhas falhas, Baek-hyun, que nome é esse, velho? Enquanto o cara tava quase indo agarrar a mão de Deus, né? A Jeong começa a acreditar desesperada, dizendo que não iria deixar seu amante morrer ali. E que se fosse preciso, ela iria voltar no tempo. Ela estava disposta a pagar qualquer preço que tivesse que pagar, mas de maneira nenhuma ela iria deixar o seu amante morrer. Então, suas mãos começam a ficar brilhantes, com um brilho dourado. Enquanto ela balançava a geringonça do nosso meninão, geringonça não, desculpa. Enquanto ela fazia a magia dela, né? Sei lá que peste ela tá fazendo aí. Bom, ela diz que ama o No, enquanto toca suas partes, até que desce um brilho muito forte sobre o nosso garotão. Esse brilho é tão forte que acaba cobrindo eles dois. Nisso, só conseguimos ver um casal com um brinquedo na mão. Olha aqui, rapaz, eu não te falei que ele tava dormindo? Ah, olha, eu acho que ele acordou. O Dada? Macho, tu acordasse o menino, velho. Que merda é essa que tá acontecendo aqui? Será que essa é uma memória? Mas eu não me lembro disso aqui não. Eu sou sua mamãe e eu seu papai. Você acordou porque queria ver o papai, né? Diz pra mim, meu cabeça de chaleira. Dá o dedinho aqui, mulher. Nossa, você queria segurar a mão da mamãe, né? Eu tenho dedos também, sabia? E é aí que o nosso pequeno No percebe que aquilo não se tratava de memória coisa nenhuma. Na verdade, ele não estava só vendo, ele também conseguia controlar seu corpo também. O bebê No percebe que ele não havia morrido, e sim que ele tinha voltado no tempo, para quando era apenas um recém-nascido. Nem ferrando. Eu voltei no tempo mesmo? Não é possível, velho. Mas se esse for o tal milagre, que pode fazer o impossível acontecer. E o Yang deve ter ativado o milagre antes de eu morrer. As habilidades dela estavam no nível dos 12 zodíacos, então não é de se surpreender que ela conseguiu me fazer voltar no tempo. Rapaz, ele parece muito com você. Óbvio, né? Por isso que ele é lindo desse jeito. Agora, se ele tivesse puxado ao pai, só Deus na causa. Pera aí, pô, também não precisa exagerar, né? Eu nunca achei que veria meus pais novamente. Os pais do No acabaram morrendo quando ele tinha apenas 6 anos de idade, durante uma invasão de monstros desde lá. Ele viveu cheio de ódio por todos os monstros, mas ele recebeu outra chance e dessa vez ele não iria desperdiçar. Ele iria mudar o futuro. Caramba, aqui, ó. Ele fechou a mão. Rápido, cava uma falta que é gol. O tempo acaba passando e o No não era mais um recém-nascido. Mesmo que ele tenha suas memórias de antes da regressão, ainda era apenas um bebê. Em outras palavras, ele não conseguia fazer quase nada. Sua vida toda era resumida em comer, cagar, dormir e repetir essa merda o tempo todo. Mas finalmente, ele acabou fazendo algo que lhe deixou um pouco sem fôlego. Ele conseguiu virar pro lado. Moleque obeso do caramba, velho. Enquanto o pequeno No fazia essa façanha, essa garotinha que era sua irmã mais velha, ela comemorava o feito do No. O nosso garotão não tinha muitas memórias dela, só que tinha um momento que o No lembrava muito bem. Enquanto eles estavam no carro lá, né? Cê tá ligado, cê sabe, né? Uma viagem. Ela dizia que iria proteger o No de tudo. E isso foi o que ela disse quando lhe abraçava bem forte. No dia em que eles perderam seus pais para os monstros, voltando para o moleque, fazendo flexão, a garota comemorava como se ele tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Ela então pega ele no braço e começa a dizer que ele tinha mandado muito bem. O interesse de sua irmã nele era enorme, velho, um pouco suspeito. Ninguém sabe o porquê, né, mas vamos lá. O tempo passou, o No, um pouco mais velho, já conseguia manipular um pouco de mana. O Eunha... Pô, que nome de feio, eu chamo ele de No.
O No já possuía seus 9 meses de idade e já começa a dispersar a mana por todo seu corpo. Antes de sua regressão, ele experienciou muitos problemas porque não tinha tanta mana dentro do seu corpo. Era por conta disso que ele estava reunindo mana de tempos em tempos até o limite do seu corpo. Enquanto o No estava ali praticando, chega a sua irmã perguntando o que ele estava fazendo ali parado. O No, meio envergonhado, né? Enquanto ele olhava para sua irmã, ele confessa que tinha acabado descobrindo algo bastante interessante durante esse processo. Sua irmã tinha uma quantidade de mana absurda, só que uma quantidade muito grande de mana é a causa do sobrecarregamento, e isso pode ser muito perigoso para sua saúde. Por isso, ele precisava ensinar ela a controlar sua mana, antes que atingisse aquele ponto. Enquanto isso, a mina botava o moleque para ficar em pé. Sério mesmo, esse moleque parece que pesa uns 90 kg, velho. O tempo acaba passando e o No já possuía seus 4 anos de idade. Nesse tempo, ele acabou terminando de aprender a andar e ganhou a habilidade de falar. Quanto mais ele aprendia a fazer as coisas, mais tempo passava fora de casa. O No estava com sua irmãzinha, ela leva o moleque para conhecer outras crianças. O No percebe que sua irmã não era só popular com as crianças, mas até com os moradores da vizinhança. Já pelo contrário, ele não era tão extrovertido assim, mas pode falar o que quiser. O moleque tinha estilo pra cacete, velho. O moleque era todo posturado. Enquanto ele tava lá, né, na postura, né, postura, morrato. Moleque posturadão, velho. Chega essa mina aí, chamando o No, né? Ela já mete um, por que você veio aqui, hein? Não precisava. O moleque já responde à altura, né? Fui trazido pra cá à força, né? Mijin gorducha. A mina já começa a soltar, dizendo que já tinha mandado ele parar de lhe chamar assim. E que seu nome era Kim Kinjin. Beleza. A irmã do No já pergunta às crianças do que eles iriam brincar, né? Eles queriam brincar de polícia e ladrão, já que tinha bastante gente. O No começa a pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, velho? Por que eu tenho que brincar com essas crianças, tendo 32 mais 4 anos de idade? Isso é tão infantil, velho. A irmã do Prota chega até ele e diz, irmãozinho, é a primeira vez que você brinca de polícia e ladrão, não é? Então vou te ensinar a brincar. Só de ver aquele sorriso maravilhoso, ele diz que valia a pena. Depois deles brincarem a tarde toda, eles estavam voltando para casa. No caminho, o No diz que estava tudo sujo, né? Sua irmã então fala, mas foi divertido, não foi? O No fala que foi, mas... quer dizer, mais ou menos, né? Enquanto isso, aparece esse cachorro aí, parecendo que tava com raiva. Ô bicho feio, velho, pô. O cara tinha um olho no peixe e outro no gato. O No fala, caramba, ó o doguinho. Rapidamente, a irmã do No fica na frente do garoto, querendo protegê-lo. E o moleque lá, postura, meu rato. A menina, tremendo pra caramba, dizia que estava tudo bem e que iria protegê-lo. E escutando aquilo, o No lembra da cena que ela falou a mesma coisa quando eles estavam lá dentro do carro. Porém, o Prota não era o mesmo fracote de antes. Ele pega na mão da garota e diz que não. Naquela época, o garoto não foi capaz de fazer nada, só de ficar tremendo nos braços dela. Mas agora, as coisas iriam ser diferentes. Iria ser ele que iria protegê-la. Logo depois, o moleque ativa sua mana e mostra uma aura absurda. O dog já fica como? É todo melado! Em seguida, o No manda o doguinho vazar. O vira-lata sai correndo com o rabo na mão. Literalmente, ele foi com o rabo na mão, velho. Na verdade, entre as pernas, mas beleza. A garota vendo aquilo já pergunta o que era aquilo para o seu irmão. O No fala, relaxa gata, eu sou forte. Confia no cara, confia no pai. A garota, muito feliz, pergunta se aquilo que ele usou não se chamava de mana. E diz que queria aprender a fazer isso também. Enquanto ela tentava fazer com ele lhe ensinasse, né? Ele pensa, não é para ela ficar comovida depois disso? O No fala, beleza, eu te ensino, tá? Só para de me perturbar. Afinal, esse era o meu plano desde o começo. A garota fica muito feliz, pega na mão do seu irmão e diz que era para eles voltarem para casa, pois seus pais já estavam ficando preocupados. Bom, o incidente em que a família do No foi massacrada antes de sua regressão aconteceu, como vocês sabem, né? Quando ele tinha seus 6 anos de idade. Ele precisava impedir isso a qualquer custo. Para mudar o futuro, ele estava disposto a fazer tudo o que ele pudesse. No dia seguinte, estava o No ensinando a sua irmãzinha a usar a mana. Ela estava tentando controlar esse peão, porém, ela acaba fazendo errado, né? E o No dá uma bronca nela, dizendo que não era daquele jeito que ele tinha falado. Ele diz
que ela precisava aplicar uma força constante em uma direção fixa para que ela não seja dispersada. A garota acha aquilo muito difícil. Apesar dela ter nascido com a bênção da mana, ela não possuía noção nenhuma de como controlar ela. Logo depois, a garota motivada sobe as mangas, da camisa e diz para seu irmão que dessa vez ela iria conseguir. Só que ela vai toda emocionada e acaba botando mana demais. E o objeto acaba saindo pulando e ela vai lá atrás dele. E acontece essa zorra toda aí. E é aí que o garoto percebe que ela tinha um longo caminho pela frente. Logo depois, a família estava reunida vendo um pouco de televisão. A mãe do No diz que o garoto iria fazer 6 anos no ano que vem, e já estava na hora dele entrar para a escola. O garoto fala: sério, eu preciso mesmo disso, mãe? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Você lembra que você prometeu, né? O No mal estava aguentando esse tempo todo fazendo bagunça e outras coisas de crianças. Mas ele tinha feito uma promessa com sua mãe, e promessa é promessa. Que iria para a escola assim que ele fizesse seus 6 anos de idade. Parece que ele iria ter que aguentar ficar preso com um bando de crianças barulhentas e choronas. O garoto já começa a sentir dor de cabeça só de pensar nisso. Enquanto isso, eles assistiam a virada do ano ao vivo na TV. Faltava apenas 1 minuto para que aquele ano acabasse. E como todos já sabiam, de acordo com esse cara aí, aquele seria o dia que estaria nos livros de história do futuro. Dá pra perceber que o pessoal estava bastante animado com a virada de ano. Só que o No não estava tão animado assim, pois ele sabia o que aconteceria depois que a humanidade havia aprendido a usar a mana. Eles acabaram ficando interessados somente no uso dela. Mas eles não sabiam sobre a onipresença da mana. Mas como assim, Matheus, onipresença da mana? É simples. Quando a mana se reúne, ela acaba criando monstros. E em 1999, logo antes de começar o século 21, um incidente aconteceu, a destruição de 1999. Nesse incidente, a Coreia do Sul perdeu 30% da população. A humanidade ficou desesperadamente aterrorizada e teve que começar a viver com o perigo de monstros surgindo aleatoriamente. E nessa nova era, o governo da Coreia anterior e suas leis perderam todo o poder. Se tornou um novo critério para a divisão de classes sociais. O poder e a riqueza na Coreia do Sul, junto com os jogadores que tinham uma mana muito forte, expulsou o antigo governo e emergiu com o mais novo poder em crescimento. Porém, quando a estabilidade foi recuperada, os danos já tinham sido grandes demais. Cidades inteiras tinham ido de base e tudo que as regiões isoladas podiam fazer era esperar pelo fim. Nessa Coreia, onde só o desespero estava presente, uma pequena faísca acabou surgindo. Até que aparece essa mina aí na TV, que por sinal, a irmã do No acha ela muito linda. Essa mulher era a Dama Celestial. Seu nome era Lin Gael? O nome dela é Gael? Antes era uma atriz nacional e então foi nomeada como a primeira Dama Celestial. Ela também era capaz de prever a onipresença da mana, já que tinha uma característica que a dispersava, uma que veio do dom do branco prateado. Aqui já vemos algumas pessoas de roupas pretas e capuz, que se intitulavam como os 12 Zodíacos, que se tornaram as espadas protegendo a Coreia do Sul. No papel, os jogadores eram gerenciados pelo escritório de gerenciamento de mana, mas na verdade, a maioria dos jogadores com poder fundavam e trabalhavam em clãs. A Lin Gael, que era capaz de parar monstros e tinha a opinião pública da nação em seus ombros, acabou nomeando os maiores jogadores como os 12 Zodíacos, e os jogadores que entraram para os 12 Zodíacos ainda filiados a algum clã. Eram capazes de usar tanto o poder do escritório de gerenciamento de mana, quanto o dos seus clãs para ganharem poder o bastante e controlar a indústria dos jogadores. Então depois da dama nomear todos os 12 zodíacos, ela vai até essa bola de luz e começa a implantar mana dentro daquela bola. Bom, aquela bola começa a brilhar, fazendo uma aurora como se fosse um escudo em volta do país da Coreia, que as pessoas por sinal chamavam de casulo. Rapidamente, a irmã do Prota vai lá para a varanda para ver aquele véu que estava no céu. A garota, vendo a luz que estava no céu, começa a ficar impressionada. Toda a família do No vai para a varanda e ficam admirando aquele céu lindo. Em seguida, todas as pessoas, inclusive a família do No, começam a agradecer a dama como se estivessem rezando mesmo, agradecendo por ela ter feito essa proteção em volta da Coreia, deixando todos seguros. Por enquanto, Enquanto a irmãzinha do Prota rezava, ela chama ele para fazer isso com ela.
O No pensa, mas pra que rezar, cara? Deus não existe nesse mundo. No dia em que o mundo foi aniquilado, Deus morreu. Em seguida, o céu volta a ficar escuro novamente. Enquanto isso, a irmãzinha do Prota, né, clamava muito, pedindo por favor para que Deus fizesse a família dela feliz. O No, vendo que ela estava rezando, ele fica muito feliz em ver que aquela agora seria a sua vida. E ele queria muito aproveitar essa vida junto com sua família. Então ele começa a rezar também. No calendário celestial, marcava o ano 1. No tinha 6 anos de idade. Um incidente que fez ele perder tudo estava se aproximando. Com 6 anos, o No entrou na escola. Escola Dom Classe do Pinheiro Verde. Pessoal, temos um novo amiguinho hoje. Se apresenta aí, moleque. Meu nome é Neymar e eu jogo bola e danço. Caramba, é o Neymar. É o Neymar. Você não quer falar mais nada, não? Foi bastante curto essa sua apresentação aí. Não, tô afim não. Até que, quando menos o No esperava, né? Aparece aquela menina chata pra cacete que é cismada com moleque, não sei porquê, não me pergunte, tá? Perguntando por que ele estava ali. O cara tá na escola e a menina tá perguntando por que ele estava ali. Beleza. Que menina chata do cacete, velho, na moral. Ah, é você, mindinho gorducha. Você tá aqui também? Aí a mina fica pistola, né? Porque ela odeia ser chamada de gorduchinha. O professor já manda eles pararem de brigar e tenta controlar a situação pra não virar briga na creche, né? Eu jogava fogo no parquinho e falava, ó, te chamou de gorduchinha, eu não deixava. Já botava fogo no parquinho, meu parceiro. Ele diz que era para todos tratarem o No bem, né? Porque ele era um molequinho, gente boa. No segundo seguinte, as crianças vão tudo pra cima do No e começam a perguntar um monte de coisa sobre ele. Depois de todo aquele acontecimento, né, depois do Prota sair da sala de aula, enquanto caminhava, o No pensava, finalmente me livrei de tanta pergunta, é por isso que eu odeio crianças. Até que ele acaba se deparando com esse cantinho dos livros de criança. O No acaba gostando ali, pois pelo menos ali era um pouco silencioso, tá ligado? Mesmo aqueles livros sendo infantis, o No poderia matar seu tempo lendo eles. Então No acaba sentando nesse banquinho aí e começa a ler seu livro de boas na dele, tá ligado? Porém, tinha essa garotinha sentada lendo também. Assim que ela vê o No, ela começa a ficar admirando o garoto. Até que chega esses 3 pirralhos aí pra tirar e fazer bullying com essa garota do nada. Absolutamente do nada. Eles começam a perturbar a garota, puxando o lacinho dela, né? Puxando o lacinho da cabeça dela. Ela tenta pegar de suas mãos, mas ele era mais alto que ela e deixa sua mão levantada. Em seguida, ele começa a correr com o lacinho da menina. Ela, quase chorando, começa a implorar para que ele devolvesse seu lacinho. Até que o No fala que criancice. Depois do garoto escutar isso, ele pergunta, o que é que você acabou de falar aí? Rapidamente, o Prota se levanta do banco onde ele estava sentado e fica frente a frente com o garoto e chama ele de criancinha e pergunta se aquilo, fazer bullying com uma garota, era mesmo divertido. Rapidamente, o garoto despacha um soco na cara do No. O Prota facilmente desvia daquele soco e mete uma rasteira no garoto, fazendo ele dar 2 cambalhotas no ar. E ainda recupera o lacinho da garota. Enquanto o garoto caía, ele devolvia para a garota. O No diz para ela não deixar eles pegarem mais o lacinho dela. Enquanto saía de boas, né, depois de dar uma surra na criança, o garoto fala que o No não iria sair assim tão fácil. O No pensa, meu Deus, é sério mesmo que eu tô ouvindo isso de uma criança de 6 anos? Rapidamente, o protagonista vira com um olhar muito frio, olhando para o garoto, que não espera muito e fica com medo. Enquanto vazava, dizia, espera que você vai ver, seu moleque, você vai ver. Em seguida, a garota vai até o No, toca na sua jaqueta e agradece, chorando bastante, por ele ter recuperado seu lacinho. O No percebe que a gorduchinha e o garoto que ele acabou de dar uma surra possuem uma contagem de mana maior que o normal. Fora eles, o resto estava na média ali. Então o No aproveita para analisar aquela garota. A mina possuía tanta mana que deixa o nosso protagonista assustado. Provavelmente, aquela garota podia ter mais mana que a irmãzinha do No. E já que ela tinha jeito para controlar a mana, ela estava sendo afunilada, em vez de dispersada. Provavelmente essa garota se tornou uma dos 12 zodíacos no futuro, ou pelo menos uma das sementes criadas pelos zodíacos. O No, analisando a garota de perto, desconfiava, pois ele nunca tinha ouvido o nome dela antes, e mesmo que ela não se torne uma jogadora, devia pelo menos ficar conhecida com esse tanto de mana. Ele podia não saber o motivo, mas ele decide que era melhor
fazia amizade com essa garota. A menina fica envergonhada, mas rapidamente aceita a proposta do No. O nosso garotão agora estava em um mundo onde a mana era poder. Então seria interessante ele ficar perto dessa garota, considerando seu potencial. Enquanto isso, na casa do nosso meninão, a mãe dele estava muito feliz com essa florzinha aí que o Prota tinha feito. Ele fica todo envergonhado e diz que ele tinha feito na escola. Provavelmente a mãe dele tinha pegado na sua mochila. A mãe agradece também o presente da irmãzinha do No, né? Ela comenta que estava mais bonito que o cravo de verdade. O No olha para os botos, né? E fala, caramba, então aquele negócio ali era pra ser um cravo? A mana realmente não tem noção nenhuma de trabalho manual, velho. Meu Deus. A irmã do Prota dá um pra ele também, né? O moleque já agradece. Em seguida, a mãe do moleque diz que viu que ele tinha feito 3 cravos e pergunta se ele tinha feito um para sua irmã. O garoto acaba ficando sem reação, pois na verdade, aquele cravo era para sua vovó. Antes da regressão dele, na escola, te mandavam fazer um cravo de papel no Dia dos Pais, mesmo não tendo mais pais, né? Ele teve que fazer, por causa da aula. Ele acabou colocando um cravo mal feito na sua mochila depois, mas sua avó, que organizava sua mochila para ele, decorou a entrada da casa com um cravo. Mas, mesmo fazendo todo ano, ele nunca entregou diretamente para ela, porque ele pensava que no momento que ele entregasse para ela, a saudade da sua família e o ódio que ele tinha pelos monstros iria se dissolver. Então ele nunca conseguiu demonstrar sentimentos para sua avó, até o dia que ela acabou falecendo. É por isso que nessa vida ele iria fazer isso. 4 de maio, o governo da Dama Celestial decidiu abrir as estradas que estavam restritas para que os cidadãos pudessem encontrar seus parentes durante o mês da família. Em preparação para os monstros aparecerem nas estradas abertas, eles contrataram os jogadores em massa, mas por causa do Kraken que apareceu sem aviso nenhum, incontáveis mortes aconteceram. A família do No, também a caminho para ir visitar a sua avó, acaba sendo atacados pelo Kraken, e por esse motivo que eles não podiam ir visitar a avó deles. O pai sugere que eles fossem até a casa da avó. O No precisava impedir aquilo a qualquer custo. Essa famosa avó aí era a avó da parte da mãe do No, já que seu pai era órfão. O moleque era adotado. A única avó que ele tinha era da parte da mãe. Antes de regressar, o Nozinho cresceu com a sua avó, depois que perdeu a sua família. Basicamente, a coroa cuidou dele enquanto ele vivia como um vegetal, depois da quebra emocional. O pai dele diz que eles não podiam sair de Seul, porque estava muito perigoso, mas esse ano ele achava que podia, pois estava mais seguro, já que o governo havia arrumado as estradas. Mas o pequeno No tenta convencer seus pais a não irem para a casa da avó. Ele pergunta se eles não poderiam ir uma próxima vez, né? Sem entender muito o porquê que o Prota estava falando aquilo, a mãe dele pergunta, mas você não disse que iria dar o cravo para sua avó? O No fala, é verdade, eu também quero muito ir lá, mas ainda assim a gente não pode sair nesse dia. Vamos lá uma próxima vez, por favor? Independente do que ele falasse agora, né, tudo iria ser considerado como fala de criança. Por isso ele estava de fato agindo como uma criança, para não criar nenhuma suspeita. Em seguida, o pequeno No, muito animado, diz que o dia das crianças estava chegando, e ele queria muito ir no parque de diversões. Ele queria ir naquele negócio que se chamava Barco Viking. Não faço ideia do que seja isso. Mas enfim, o bom é que a irmãzinha do Prota apoia totalmente a ideia do moleque, dizendo que queria muito ir nesse Barco Viking também, já que os pais do Prota nunca tinham levado eles, de fato, a um parque de diversões. Eles acabaram cedendo e dizendo que eles iriam no dia seguinte. O No fica muito feliz, pois ele percebe que tinha funcionado a sua ideia de mudar o futuro trágico de sua família. Mesmo que ele não conseguisse impedir a aparição do Kraken, pelo menos ele conseguiu impedir que eles se encontrassem. Quando No menos espera, sua mãe acaba recebendo uma ligação. Ela recebe uma notícia de que sua mãe, a avó do No, teria desmaiado. Rapidamente, o garoto fica sem entender o porquê que isso havia acontecido, já que em sua vida passada isso nunca aconteceu, antes dele ter sido aprovado na academia de jogadores, né? A mãe do Prota fala que sua mãe não tinha se machucado muito, mas ela iria ver ela sozinha. Porém, o pai do No fala que estava bastante preocupado, então ele iria ir com ela. Porém, tinha as crianças, eles não podiam simplesmente deixar os garotos sozinhos lá, né?
A mãe do Prota vai até ele e diz que ela sabia que ele queria muito ir no parque de diversões, mas eles não iriam poder, pois a avó dele estava doente. Rapidamente, o No começa a ficar preocupado com a sua avó e fica perguntando o porquê que ele tentou mudar o futuro. Se ele tentasse mais alguma coisa, ele não sabia o que poderia acontecer. Então ele percebe que não podia evitar que sua família se encontrasse com Kraken. Logo ele começa a entrar em uma reflexão profunda, se perguntando por que ele tinha regressado se ele não podia alterar nada de antes de sua regressão. Logo, ele percebe que tinha algo que havia mudado, e essa coisa era ele. O seu eu atual era diferente do seu eu desse momento em sua vida passada. Ele acabou reunindo mana muito novo. Ele também possuía essas experiências de combate de sua vida passada. E já que o destino de se encontrar com Kraken não podia ser evitado, o No decide que eles iriam ver a vovó todos juntos. O No decide que ele iria lutar contra o Kraken. Meio que não tinha o que ele pudesse fazer, né? De acordo com o nível de ameaça para a paz da humanidade que o monstro tinha, né? O Escritório Nacional de Gerenciamento de Mana classificava os monstros como classe 9, um monstro que podia poluir ambientes e causar pragas. Tinha as classes lá, tá ligado? Da 9 a 1. A 9 era menos crítica, já a 1 era mais ameaçadora, que era um monstro que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. O Kraken era um monstro de classe 3. Antes da regressão do no tempo que ele graduou na academia, ele foi rebaixado para classe 4, por causa da evolução dos jogadores. A maioria dos jogadores atualmente estava entre o rank C e E. Não estavam nem perto do nível necessário para lutar frente a frente contra o Kraken, sem falar que era impossível derrotar o Kraken agora. Então, só tinha um jeito, né? O No precisava ganhar tempo até que os 12 zodíacos aparecessem para lutar contra o Kraken. Esse era o seu limite como uma criança equipada só com uma tesoura e com estilete. Ele iria levar uma faca de cozinha também, mas meio que não ia dar certo, pois sua mãe iria perceber que alguma coisa tinha desaparecido. Mesmo com umas armas dessas, né, provavelmente ele iria conseguir causar um pouco de dano nos monstros, se ele colocasse um pouco de sua mana. Em seguida, chega a irmã do No, perguntando se ele teria terminado de se arrumar, pois já eles estavam saindo. Ele diz que estava pronto. Na viagem, a gente vê um engarrafamento do caramba, né? A irmãzinha do Prota já tinha pegado no sono, segurando nele. Percebendo que o No estava bastante alerta, a mãe fala a ele que ele poderia tirar um cochilo se ele estivesse com sono. Mas o No fala que estava tranquilo, estava de boas. No decorrer que eles iam avançando, né? Ele começa a analisar onde que o Kraken tinha aparecido. Ele lembra que o Kraken havia aparecido enquanto eles atravessavam a ponte. Mas até agora o monstro não tinha aparecido. E ele não sabia o motivo. Um dos motivos que poderia ser coerente, né? Seria por algum motivo as coisas que o No fez até agora acabou modificando o futuro. O Prota começa a implorar para que de alguma forma eles conseguissem sair dali em segurança. Mas um destino predeterminado não pode ser alterado de jeito nenhum. Acontece uma grande explosão na ponte, destruindo metade dela. A família inteira do Prota fica perplexo vendo aquele acontecimento. Parece que o Kraken finalmente havia aparecido. Um monstro de classe 3. Será que o nosso pequeno No vai conseguir segurar esse monstro até a ajuda chegar? Pô, se tu chegou até aqui e ainda não deixou o like no vídeo, tu é um comédia, velho. Na moral. O Kraken simplesmente brota e sai destruindo a ponte toda, fazendo todas essas pessoas correrem, trazendo um caos total ali naquela ponte. Aqui vemos essas pessoas tentando ajudar os civis. Porém, quando eles menos esperam, esse mano aí já vai de arrasta. Os jogadores, vendo que não tinham o que fazer, começam a fugir. Os civis, vendo os jogadores fugindo, as pessoas que era para proteger o pessoal, eles simplesmente começam a xingar todo mundo, chamando os jogadores de inúteis e de lixos. A família do Prota estava dentro do carro ainda. O pai fala que era melhor eles saírem agora, mas avisa para todos tomarem cuidado, pois estavam uma bagunça lá fora. Mesmo totalmente abatido e com muito medo, o pai tenta fazer o papel de pai, né? Mandando todos confiarem nele, que eles podiam evacuar em segurança, bastando eles ficarem calmos. Os garotos percebem que seu pai estava bem abatido, tá ligado? A mãe deles manda eles ficarem calmos e saírem do carro sem se preocuparem, pois os jogadores iriam protegê-los. Os pais saem do carro e ajudam as crianças a saírem também. O Prota acaba saindo de boa, sem nenhum problema, tá ligado? Mas por algum motivo, a Euna, assim que sai do carro, acaba caindo e não conseguindo se levantar.
Ela então, tremendo bastante, começa a se perguntar o porquê que ela não conseguia se levantar, tá ligado? E andar. Percebendo que a garota estava bastante abatida, o pai diz que iria levar ela nos braços. Em seguida, ele coloca ela nos braços, enquanto os jogadores faziam a frente, tá ligado? Para que eles pudessem evacuar em segurança. Para vocês terem uma ideia de como esse monstro botava medo, até os jogadores entraram em pânico depois de verem um Kraken, um monstro de classe nível 3. Mas os jogadores veteranos conseguiram entender a situação rapidamente e estavam focando em evacuar as pessoas, mas o Kraken não era o único problema. Eles precisavam sair da ponte antes que ela fosse de base. Enquanto um dos jogadores ajudava os civis a evacuar, ele acaba sendo atravessado por uma lança. Vendo aquela situação, o Prota e sua família ficam perplexos, sem saber o que estava acontecendo ali. Quem cravou essa lança na barriga do meliante aí foi esse monstro nomeado de Mergulhador, um monstro de classe nível 1. Esses bichos aí eram um bagulho doido. Eles simplesmente começam a atacar os jogadores com a boca e com as lanças. Alguns jogadores vão de base, enquanto outros até conseguem matar alguns. Esse cara com essa garota nos braços, quase indo dessa para uma melhor, ele pergunta se tinha alguém ali que sabia usar magia de cura. Até que aparece essa garota aí, dizendo que sabia. Mas antes que ela chegasse até eles, pula vários monstros mergulhadores, acabando com a raça de qualquer um que tivesse ali. O caos estava acionado. Enquanto isso, o Prota e sua família tentavam arrumar um jeito de sair daquela situação em segurança. Nisso, o pai deles pergunta se eles confiavam no papai. Ele diz que iria protegê-los a todo custo. Ele então grita, mandando todos correrem sem olhar para trás. Então, eles começam a correr, tá ligado? Sem pensar duas vezes. Enquanto isso, o Kraken tava lá, passando o rodo na ponte e destruindo a zorra toda. Só que tem um problema. O Kraken tava fazendo uma zorra total, jogando o carro pra cima, e eles correndo desgovernados, sem olhar para onde eles estavam indo, meio que seria perigoso, porque os carros que o Kraken estava jogando podiam acertar eles. Até que um dos carros jogados pelo Kraken acaba caindo nesse caminhão de gás, e fazendo uma explosão total no lado que eles estavam correndo, bloqueando o caminho deles evacuar. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. A família do Prota, vendo aquilo, fica sem saber o que fazer. O que estava um caos acaba de ficar ainda pior. Os jogadores começam a se perguntar quando que a ajuda iria chegar. A rua estava bloqueada pelo fogo e não havia passado tanto tempo assim. Eles iriam precisar segurar mais um pouco, até que o reforço pudesse chegar. O reforço que eles estavam falando era os Zodíacos. Só eles que conseguiam bater de frente com esse craque. Antes da regressão do Eunha, um dos Zodíacos chegou ali em 30 minutos depois que o Kraken apareceu. O No fica se perguntando se seria possível os jogadores protegerem todo mundo até lá. De alguma forma, eles ainda estavam conseguindo lidar com os mergulhadores, que eram monstros de classe 1, que ameaçava a sobrevivência da raça humana, tá ligado? Mas o Kraken, rapaz, o Kraken era outra situação. Ele iria botar todo mundo pra jogar no Vasco, se não chegasse ninguém que pudesse pará-lo. O No acaba tomando uma decisão, tá ligado? E mesmo que esta decisão custasse a sua vida, ele estava decidido que iria proteger sua família. Então ele pega as armas que ele tinha colocado em sua bolsa. A mãe do moleque olha pra ele e fala: "O que ele está fazendo, velho?" E assustada, pergunta o que era aquilo, né? Em seguida, o No manda seu pai e sua mãe não saírem dali até que os reforços chegassem. Eles ficam preocupados, querendo saber o que o garoto iria tentar fazer. Ele diz que os jogadores iriam protegê-los dos ataques dos monstros, mas se ficasse perigoso demais, ele manda sua irmã proteger sua mãe e seu pai, porque se ele tivesse off, a única pessoa que conseguiria controlar a mana era sua irmã. Então o garotinho começa a correr, sua família começa a gritar o seu nome, dizendo para ele não ir, mas o Prota tava com um estilete e um sonho. Enquanto isso, o No começa a usar sua habilidade Passo do Céu e ir para cima do Kraken. Essa era a única técnica de passo que ele costumava usar como jogador, antes de regressar. Era a primeira vez que ele usava naquele corpo de criança. Por conta disso, estava botando uma pressão absurda no corpo dele de criança, como ele imaginava, né? Mas ele podia chegar no Kraken em um instante com ela. Ele continuava pulando por cima dos carros em direção do Kraken. Esse pessoal vê o Prota ir na direção do monstro, começam a gritar
que aquilo era perigoso, ainda mais para um garoto. Os mergulhadores, vendo No começar a ir para cima dele, rapidamente, com seu estilete revestido de mana, ele desvia do ataque dos monstros e corta a cabeça do primeiro. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Se esquiva do ataque do segundo, acertando sua cabeça também. Enquanto isso, o terceiro pulava na direção do No, mas ele corta a cabeça dele também. Só que, quando o garoto menos espera, ele acaba recebendo um ataque do seu ponto cego, mas por sorte, ele acaba defendendo. Porém, como ele está no corpo de uma criança, ele acaba sendo arremessado para longe. Mesmo ele derrubando vários mergulhadores, eles não paravam de ir para cima do garoto. Então Prota começa a se lembrar dele antes da regressão e começa a retalhar os monstros tudinho. Ele começa a replicar os golpes que ele usava antes da regressão e percebe que seus reflexos estavam voltando. A sensação de pré-regressão, de matar todo o monstro na sua visão, nesse momento ele estava voltando a ser o morto-vivo que ele era antes de regredir. O moleque começa a retalhar todos os monstros que estavam pulando em cima dele, até que ele acaba pulando no chão. Porém, como podemos ver, tem um monstro no bueiro. Esse mergulhador quase pega um Nozão pelo pé, mas ele é mais rápido e acaba desviando, dando um salto para cima e em seguida caindo, ficando o estilete na cabeça do monstro. Enquanto isso, tinha um mergulhador no ar. Ele simplesmente arremessa a lança na direção do Nu, mas ele rapidamente desvia, indo para cima do monstro. Nisso, ele acaba cortando o mergulhador no meio. Só que acaba acontecendo algo previsível. O estilete acaba quebrando, pois ele não era resistente o suficiente. Mas não tinha problema. O No puxa sua tesoura de seu bolso, quebra ela em 2 pedaços e reveste cada lâmina com sua mana. E vai continuando indo na direção do Kraken. Chegando frente a frente com o Kraken, o No diz que iria enfrentá-lo com aquilo. Rapidamente, o Kraken já lança vários carros na direção do garoto. Ele usa mana no seu corpo todo para ficar ainda mais rápido e consegue desviar daquele ataque. Ele então pula em uma das caudas do monstro e começa a correr na cauda do monstro. O Kraken então tenta acertar o Prota com outra cauda, mas o garoto acaba saltando na cabeça do Kraken, ficando suas lâminas na besta. O garoto tenta escalar o Kraken com suas lâminas, porém o Kraken tenta acertar o garoto novamente. O No percebe o ataque do Kraken e acaba pulando, desviando do ataque e caindo no chão. Pisando no chão, ele percebe que uma das lâminas da tesoura havia ido de arrasta, sobrando apenas uma lâmina. Agora, ele iria ter que dar vida com uma lâmina só. Em seguida, o Kraken tenta atacar com um de seus tentáculos, mas o garoto acaba desviando. O Kraken não parava de atacar e o No não parava de desviar. Até no ar, o moleque estava mostrando que tinha um domínio corporal absurdo, até que ele desvia de um dos ataques do Kraken. E quando estava prestes a acertar um ataque na pele do Kraken, o Kraken acaba acertando o garoto no ar, jogando ele no chão. Apesar do impacto, o garoto consegue ficar de pé. Só tinha um problema: a mana do Ewinha estava chegando ao fim. A situação estava cada vez mais ficando pior. Aquela parte que o garoto estava, o Kraken simplesmente destrói os pilares que mantinha aquele pedaço de ponte, fazendo tudo desmoronar. Apesar da dificuldade, o Ewinha se mostra muito persistente e consegue sair daquele pedaço que estava indo com Deus. Em seguida, o Kraken já prepara um lança-canhão pra cima do garoto. O Kraken não tava nem aí pra café com leite, tá ligado? Tá ligado quando tinha um molecote pequeno brincando com pessoas grandes e nomeavam ele de café com leite? Pronto. O Kraken tava nem aí, parceiro, pra essa regra, tá ligado? De pegar leve com o moleque. De pegar leve só porque o moleque é café com leite, tá ligado? O monstro simplesmente lança uma canhãozada. Caminhãozada pra cima do garoto. O Prota, puto pra cacete já com o monstro, dá um gritão, ligando toda a sua mana no máximo, falando que o monstro estava se mostrando demais. Tá mostradinho você, né? O garoto simplesmente coloca toda a sua mana que ele tinha naquele momento na lâmina, criando uma lâmina de mana ainda maior. E ele simplesmente consegue cortar o caminhão no meio, meu parceiro. Que cena braba, velho. Eu fiquei perplexo. Não é difícil, hein? Só que vocês lembram que a mana do No estava chegando ao fim, não lembram? Então, meio que ele usou toda a sua mana nesse ataque. Em seguida, a mana que estava revestida na lâmina acaba se dispersando e ele acaba ficando paralisado, parceiro, e caindo duro no chão.
sem conseguir se mexer. O garoto se esforçava muito para pelo menos tentar levantar. Ele estava passando pelo esgotamento de mana. Quando você chega nesse ápice aí, você não consegue se mexer, mas ele se negava a desmaiar ali. Ele tenta de todas as formas mover seu corpo, pois se ele desmaiasse ali, tudo que ele trabalhou tanto iria acabar em um segundo. Com seus olhos quase fechando e ele indo conversar com Deus, ele simplesmente se recusa a ser derrotado ali. Ele simplesmente começa a se esforçar ao máximo para levantar. Então ele começa a perguntar se o Crack achava mesmo que iria acabar assim. Em seguida, ele começa a lembrar de sua família. O moleque não iria aceitar não ser feliz com sua família nessa vida. Enquanto isso, o Kraken preparava outro ataque e eu acho que esse daqui não tem como desviar não, meu parceiro. Pera aí, pô, pega leve, eu sou café com leite, pô. Enquanto isso, o garoto começa a pedir um milagre, até que aparece sua irmãzinha segurando o Nu, gritando para o Kraken parar de fazer essa putaria com seu irmãozinho. Então ela acaba criando uma bola de energia ao redor deles, praticamente um escudo. Vocês sabem, né? A maioria dos poderes assim são hiper mega apelões, e o dela não era diferente. Ela simplesmente consegue parar aquele ataque do Kraken, e não só isso, ela acaba danificando a cauda do Kraken. Ela concentra tanto poder neles ali, que ela acaba fazendo um estrago daqueles. O No, olhando para ela, percebe que aquilo era impossível, pois esse era um milagre que ele tanto estava suplicando. Mas o milagre não é como a gente conhece na vida real. O milagre era basicamente um dom que interfere na providência e reconstrói o mundo. Antes de regressar, Eunha só conhecia 4 pessoas que receberam o milagre. Entre elas, só tinha uma pessoa que o Eunha confiava, que era sua companheira Lee Yu Jeong, a amante do Prota. Aí, editor, não é amante dele não? Então corta, pelo amor de Deus. Não! Eunha basicamente viu a enorme quantidade de mana de sua irmãzinha e pensou: e se for a Euna? Ela pode ter o dom chamado milagre. A garota, enquanto protegia seu irmão, dizia que iria ficar tudo bem agora. Parceiro, aquele bagulho era tão apelão que até os ferimentos do No estavam sendo curados. Não só isso, né? Mas essa luz também estava protegendo eles do Kraken. Só que nem tudo é perfeito, né? Como já sabemos. E esse tal milagre aí tinha um preço bem o olho da cara para pagar, né? As pessoas que reconstroem o mundo usando o dom do milagre pagam pelo seu uso. O garoto, bastante preocupado, pergunta se sua irmã havia se machucado e se ela estava bem. Ela, suando um pouco, fala que estava perfeitamente bem, só estava um pouco sonolenta. Nisso, a mina acaba apagando ali mesmo nos braços do Nu. O Prota percebe que a garota tinha apenas um pouco de mana sobrando, o suficiente para manter seu coração batendo. O preço que ela acabou pagando provavelmente tinha sido sua mana. O No coloca sua mana bem delicadamente deitada no chão, dizendo para ela descansar enquanto ele iria cuidar desse monstro desgraçado. Aproveitando que seus ferimentos haviam sido curados e sua mana restaurada, o Prota simplesmente eleva seu poder ao máximo. Nisso, o Kraken acaba abrindo seus olhos e reconhecendo que a irmãzinha do No era sua inimiga. O Kraken tenta atacar eles, porém, o Prota acaba cortando um dos tentáculos do monstro, apenas fazendo uma forma afiada com sua mana, dizendo que mesmo ele reconhecendo sua irmãzinha como sua inimiga, ele não iria deixar o monstro encostar nenhum tentáculo nela. Em seguida, o Kraken começa a atacar o No com seus tentáculos, mas graças à recuperação de mana do Prota, ele conseguia defender muito bem com suas lâminas de mana. A única coisa que mudou aqui era que o No recuperou sua mana, mas ele não iria conseguir derrotar um Kraken no seu estado atual. Mas tinha algo bom de tirar dessa situação. Seu futuro havia mudado. Sua família não havia morrido. O No não tinha nada a temer agora. Tudo que ele tinha que fazer era aguentar até que um dos 12 zodíacos aparecesse ali. Mas eu acho que tá demorando mais do que era para estar demorando. Vocês não acham não? Certamente que sim. Não era pra um desses caras terem aparecido. O moleque quase morreu, velho. Cê é louco. Quando o Kraken apareceu, esse cara aí, que estava puto porque os carros não estavam se movendo, estava lá na ponte bem perto do acontecimento. O cara tava quase quebrando o motorista na porrada, dizendo: ô seu merda, você tem certeza que você tá dirigindo essa bosta direito? O motorista tenta explicar a situação,
que estava acontecendo ali, mas o cara simplesmente fala que ele não deveria desistir de ser um dos 12 zodíacos. Mas o cara simplesmente fala que ele deveria desistir de ser um dos 12 zodíacos, se fosse assim, e pergunta o que cacete ele estava fazendo ali, durante um feriado prolongado. Parece até eu me perguntando o que eu estava fazendo da minha vida, trabalhando durante todo o feriado de carnaval, tá ligado? O único motivo desse cara ter virado um dos 12 zodíacos era porque ele queria lutar contra pessoas fortes. Ele não tava nem aí para um monte de civis de merda. Enquanto isso, eles começam a sentir uma grande quantidade de mana. Logo em seguida, o telefone dele começa a tocar. Rapidamente, ele atende e pergunta se aquela pessoa que tinha ligado para ele tinha sentido aquela mana absurda. Essa pessoa se chamava Park Hyerin. Ele afirma que sim. O Hyun pergunta qual era a classe daquele monstro, e o Park informa que, baseado nas informações reunidas por eles, ele era um monstro de classe nível 3. Sabendo disso, o Hyun abre um sorrisão, perguntando onde aquela besta estava. O motorista, vendo a cara daquele cara, fica sem entender o porquê que ele estava sorrindo de orelha a orelha. Só de ficar sabendo que um monstro havia aparecido, se as pessoas vissem isso, ficariam furiosas. O Park passa a informação onde o monstro se encontrava e que ele tinha certeza que ele já sabia disso, mas os jogadores que estavam no local não seriam suficientes para responder adequadamente àquela situação. Enquanto eles não sabiam a extensão total dos danos, eles receberam as informações dos jogadores de lá, que diziam ser um inferno na Terra. O Park diz que iria levar o Hyun até lá. Em seguida, o cara simplesmente sai do carro e começa a se alongar, na rua mesmo. O motorista pergunta o que ele estava fazendo agora. O cara simplesmente responde: ué, não é óbvio? Eu vou comer tua mulher, rapaz. Cê é louco, não compensa. O Hyun puxa sua espada que estava dentro do carro. Depois de se alongar bastante, o motorista pergunta se ele iria mesmo correndo até onde o monstro estava, pois levava 2 horas para chegar lá na ponte de Seong-gi-san. Mas ele diz que em 30 minutos seria mais que o suficiente. O cara simplesmente ativa sua mana no seu corpo todo, fazendo sua velocidade aumentar. Em seguida, ele começa a correr, mas o motorista não esperava menos de um líder de clã que era viciado em batalhas e que vivia para lutar contra oponentes fortes. O Lorde do clã da Labareda, Kang Hyun, o demônio das labaredas. 30 minutos depois, finalmente, o Hyun chega até a ponte e não quer saber de nada, parceiro. Quem tá certo, quem tá errado, ele simplesmente sai retalhando os monstros na espadada de fogo. Olhando para frente, ele percebe uma luz muito forte e começa a perguntar se aquilo era magia. Ele sabia que ali não tinha ninguém habilidoso o suficiente para usar aquele tipo de magia, aquele nível de magia no caso. Então significa que provavelmente era um carinha novo. Ele só não esperava que de fato era um carinha, e era muito novo por sinal. O Prota simplesmente estava lá, dando a vida contra o Kraken, até que o mano Labareda chega e já vai botando fogo e cortando os tentáculos do Kraken. E aí que o No percebe que aquele cara que ele estava tanto esperando, né, havia chegado. O Hyun, um dos 12 zodíacos, o demônio da Labareda, ele simplesmente taca fogo no Kraken, fazendo ele voltar para o oceano, lago, rio, sei lá que bosta é isso aí, pro aquário. O Hyun possuía o dom do inferno, um dom que pode transformar livremente mana em chamas, e também é por isso que ele era chamado de demônio das chamas. Não diga. Depois de controlar o problema, né, o Hyun olha para trás e vê que só tinha apenas 2 crianças. Ele conseguia ver o fluxo de mana no centro da garota. Então ele começa a se perguntar se havia sido ela que tinha usado aquela magia absurda que ele havia visto. Ele olha para o Prota e percebe que ele era o garoto que estava protegendo ela do Kraken. O Hyun chega à conclusão que aqueles caras não eram normais, então ele se pergunta o quão forte eles poderiam ficar depois que tomassem bastante leite e fermento. O demônio da Labareda diz para ele não ficar tão vigilante, pois ele não planejava lutar contra eles dois. Não ainda, né? Ele só estava ali por um motivo, matar o Kraken. Então ele manda eles irem para trás, que o Kraken ia sair da água a qualquer momento. Pré-regressão, o Hyun tinha encontrado o famoso morto-vivo. O cara simplesmente chamou o Prota para tirar aquele X1. Porém, o No simplesmente recusa e manda ele sair de sua frente. Mas o demônio da Labareda fala que não, que ele não estava afim também. E para ele passar, ele iria ter que lutar contra ele, querendo ou não. Então Prota não espera muito, ativa sua mana e manda ele não se arrepender depois.
os dois começam a travar uma briga e já voltamos para onde eles estavam. O Ryun sempre foi um cara que queria lutar contra o No em sua pré-regressão, mas o No nunca conseguiu ganhar dele. A cada vez que eles se enfrentavam, né, ele ficava mais forte. Ele era literalmente um monstro que nasceu para lutar. Monstro de merda? Por que não tá saindo, hein? Já peidou na farofa depois daquele ataquezinho, é? Quando eles menos esperam, o Kraken simplesmente começa a atacar os pilares da ponte. O Ryun começa a ficar preocupado, pois como ele iria conseguir lutar enquanto protegia as crianças? Até que alguém consegue criar pilares de mana embaixo da ponte, deixando ela instável novamente. O Ryun já fala finalmente em Santa Mãe. Essa garota que estava no helicóptero fica puta dizendo que já havia dito para ele não chamá-la assim, até porque ela era muito nova para ser chamada de mãe. O engraçado é que ela, de fato, é a Santa Mãe do Zodíaco Park, tá ligado? Ela diz que ele poderia ir de helicóptero até ali. Então ela pergunta por que ele foi correndo igual um idiota, tá ligado? Mas ele diz que ele tinha chegado ali, né? E isso era o que importava. Ela explica que os reforços já estavam chegando para resgatar os civis. Então ela reveste ele com sua mana, dizendo que ele podia lutar contra o Kraken sem se preocupar. Mas ele, com a marra do Vegeta, né, fala que ninguém precisava de reforços ali. Mas ela manda ele calar a boca, já que eles não tinham motivos para não usar, tá ligado? Então, já que ela estava ali, o Ryun diz que deixaria as crianças sob a sua tutela. Em seguida, o povo acaba aparecendo de fato e o Ryun não espera muito e já pula para cima do povo. O Ryun simplesmente cai dentro da água e ele ativa sua mana de fogo dentro da água. Que bagulho brabo, velho. Além disso, ele começa a andar por cima da água. Velho, o cara simplesmente consegue andar por cima da água. Sem contar que ele consegue ativar fogo dentro da água também, tá ligado? E consegue queimar a água. Velho, como assim? O Kraken começa a atacar o Ryun com seus tentáculos, mas o demônio da labareda Brabástico simplesmente consegue defender facilmente, fazendo uma proteção absurda com seu fogo. Ele ainda lança "Você é um merda, hein?". Logo depois, o Ryun começa a lançar vários ataques, mandando o Kraken perecer. Ele começa a atacar fogo no cara dentro da água, e mesmo ele dentro da água, ele continuava pegando fogo. Vendo aquela cena, o No fala: caraca, agora sim o Kraken foi derrotado. Em seguida, a Mãe Santa vai até as crianças perguntando se eles estavam bem, se estavam machucados ou algo do tipo. Então ela iria usar seu poder de cura neles, né? Porém, ela percebe que eles não estavam machucados. Ela deduz que aquela magia de antes só podia ter sido um milagre, já que tinha curado até os ferimentos deles. Ela fica impressionada com aquilo. Ela nunca tinha pensado que iria ver um milagre na sua frente. Quando ela iria tocar na garota, o No manda ela não tocar em sua irmã, mostrando uma intenção assassina e uma aura absurda. Ela não conseguia entender como que uma criança possui uma intenção assassina tão forte assim. Logo depois, ela pergunta o que o nosso prota era, mas nesse exato momento chega a equipe de resgate nos helicópteros. Eles iriam levar os garotos para o hospital. Chegando no hospital, na TV passava as notícias do que havia acontecido na ponte e tudo mais, enquanto o No olhava para sua irmã, que estava na cama do hospital. Ele lembra que o médico havia lhe dito: ela estava com esgotamento de mana, por ter mana insuficiente dentro do seu corpo. Mas ele não precisava se preocupar, já que ela iria ficar bem depois de beber uma poção de mana. Depois de saber disso, o No fica muito feliz e percebe que ninguém da sua família havia morrido e que de fato ele tinha conseguido mudar sim o futuro, tanto o seu quanto o da sua família. Logo depois, aparece a mãe e o pai do prota, com a cara abatida e fechada. Eles chamavam pelo Eunha. Ele, olhando para os seus pais, fala: cacete, agora eu me lasquei. A mãe do No começa a perguntar se ele havia se machucado em algum lugar. Ele diz que não, então seus pais perguntam sobre sua irmã. Ele aponta que ela estava deitada na cama, dormindo por causa do esgotamento de mana. E agora, ela estava tomando uma poção. Percebendo que estava tudo bem, o pai do No respira e, muito bravo, pergunta por que seu filho tinha ido contra a ordem do seu pai, correndo direto para o perigo. O Eunha acaba pedindo desculpas para seus pais, mas aí ele pensa: peraí, por que eu tô pedindo desculpas? Eu salvei eles. Esse é absolutamente o melhor resultado para ele. Até que ele percebe que não tinha motivo nenhum para pedir desculpas. O problema é que quando ele olha para os seus pais, né, ele percebe que eles estavam bastante preocupados com o seu garoto, pois o Eunha tinha agido sem pensar como que seus pais se sentiriam se eles perdessem seu filho mais novo, né?
Seus pais não estavam questionando por causa dos resultados, eles estavam lhe questionando o porquê que ele havia assumido o risco de correr até o Kraken, mesmo sabendo quão assustador era perder um membro da família. Ele acabou agindo como queria, sem pensar em como seus pais se sentiriam. Então o garoto acaba entendendo o porquê que ele teria que pedir desculpas, certo? Ele acaba pedindo desculpas a ele, chorando bastante. Seus pais acabam entendendo e abraçam Eunha, mandando ele não fazer isso novamente. Seu pai diz que ele não fazia ideia de quão preocupada sua mãe e ele haviam ficado. O prota chorava bastante, dizendo que entendia, mas parando para pensar um pouco, o Eunha fez tudo para que esse futuro ocorresse. Ele agora não iria mais precisar lutar contra monstros, ele só iria passar seu tempo como uma criança agora, porque isso provavelmente era o que os seus pais queriam. Na manhã seguinte, o seu pai manda ele não sair do quarto de sua irmã, enquanto seus pais passavam pelos procedimentos de alta de sua irmã. Agindo como uma criança inocente, ele diz que iria ficar ali independente do que acontecesse. Ele percebe que seus pais tinham perdido a confiança nele por causa do incidente. Ele só não sabia quanto tempo isso iria durar. Enquanto isso, o garoto comia açúcar, já que ele não tinha muito o que fazer ali para estar recuperando suas energias. Ele gosta muito do gosto do açúcar, tá ligado? Quando ele olha procurando se tinha mais, percebe que havia acabado. Até que alguém manda ele pegar esse chocolate e ele agradece, né? Mas depois de ver quem era, ele fecha a cara rapidamente. Vendo que o garoto estava congelado, o Ryun pergunta se ele não gostava de pão de chocolate também. Então ele simplesmente mete na boca do garoto o chocolate. Então ele pensa, será que já é hora desse cara morrer? Ah não, ele não morre ainda. Então ele só deve ter ficado maluco. Ah não, lembrei, ele sempre foi. Nisso, o Ryun pergunta quantos anos o garoto tinha. Ele responde que tinha 6 anos. Ele também pergunta a idade de sua irmã. E ele também responde. O Ryun pergunta o nome. Rapidamente, o garoto questiona por que ele gostaria de saber o nome de sua irmã, mas ele responde que não era o nome da garota que ele queria saber, e sim o seu nome. O garoto acaba respondendo que se chamava No Eunha. Então Ryun pergunta se ele tinha planos para entrar na academia, e diz que ele iria fazer a boa para o prota entrar na academia. O prota pensa... Esse merda só quer me matricular na academia para quando eu crescer e ficar mais forte, ele me fazer de puta e lutar contra ele como um jogador. O Eunha pensa, cacete, será que esse cara já desenvolveu pessoas só para lutar contra ele? Já que não tem mais ninguém para ele lutar? Em seguida, o Ryun manda o garoto pensar com cuidado, já que ele ainda era muito novo. Enquanto vazava, ele dizia que iria lembrar do seu nome. Saindo do quarto, ele já vê sua irmã na porta e simplesmente ignora a presença dela, tá ligado? Ela pergunta se ele iria ignorar aquele assunto assim, e diz que aquilo que ela tinha visto definitivamente era um milagre. A mina tava tão fissurada nisso, né, que o Ryun já tava perdendo a paciência. Então ele fala, isso não é da minha conta, o que importa é se ela é forte ou não. Ela já chama ele de brutamontes, idiota. Mas ele fala, como você pode chamar seu irmão de idiota? Cuidado com o que você diz, hein? Você também virou uma dos 12 zodíacos. E se um milagre era um dom tão raro assim, como ela estava dizendo, a irmãzinha do prota iria atrair a atenção do mundo inteiro assim que aquilo fosse relatado. Assim que isso acontecesse, ela nunca mais iria poder viver uma vida normal. De novo, né? Então ele pergunta se era isso mesmo que ela queria para a garota. Ele fala que se ela tivesse entendido, era para ela parar de prestar atenção nisso, e manda eles só irem para um café de sobremesa. Ela pergunta se ele era maluco, mas ele diz que já tinha falado para ela tomar cuidado com o que ela dizia. Ele só fala que estava a fim de comer alguma coisa doce, depois de usar toda a sua força. Um dia depois do incidente do Kraken, eles finalmente haviam chegado à casa da vovó. Chegando lá, eles já veem que a vovó estava do lado de fora da casa, esperando eles. Ela diz que estava esperando eles ali, já que ela queria muito ver eles e seus netinhos também. Quando ela chega na janela do carro para ver eles, ela percebe que os garotos tinham pegado no sono, pois estavam bastante cansados. Logo depois que o No acorda e sua irmã estava dormindo em cima dele, ele rapidamente ajeita ela e percebe que ela possuía hábitos horríveis de sono. Cê é louco, não compensa. Ele olha para os seus pais e percebe que a mãe deles tinha os mesmos hábitos e pensa, caramba, será que ela herdou isso da mamãe? Em seguida, ele cobre sua irmãzinha e vai lá pra fora refletir um pouco. Enquanto ativava sua mana, ele percebe que ela havia aumentado e se pergunta se isso teria algo a ver com seu dom. Antes de regressar, ele havia herdado um dom chamado Berserker,
Quanto mais mana ele usava, mais suas habilidades físicas e mágicas aumentavam. Mas como o nome mesmo já havia entregado tudo, né? Quanto mais mana ele usasse, mais ele perdia o controle, ao ponto de ficar no modo Berserker. Mas mesmo assim, ele acabou notando algo. Enquanto ele lutava contra o Kraken, ele percebe que não perdeu o controle. Ia ser incrível se ele pudesse usar essa habilidade sem sofrer nenhuma penalidade, né? Então ele pergunta se ele tinha entendido Berserk de maneira errada. Até que chega sua avó perguntando ao garoto o porquê que ele não estava dormindo. Ele percebe que não tinha sentido sua avó chegando e ele pensa, quando que ela veio pra cá? E nem senti ela vindo. Será a vovó do No uma zodíaca oculta? Ela senta ao lado do Nozinho, que fala que tinha dormido bastante no carro e por conta disso estava sem sono. Sua avó acaba agasalhando o garoto dizendo, independente irmão, você ainda precisa dormir bastante para virar um adulto. O garoto pensa, a vovó sempre foi assim, velho. Ela sempre que eu afundava nos pensamentos, ela vinha falar comigo. Ela provavelmente estava esperando eu falar com ela, seja sobre uma preocupação, um sentimento ou até mesmo uma conversa para jogar assunto fora. Rapidamente, o garoto pergunta por que sua avó ainda estava acordada. Ela responde de uma maneira carinhosa, dizendo que era porque o garoto ainda não estava dormindo. O garoto fica todo envergonhado e percebe que ele virava uma criança toda vez que ele a via. A sua avó então pergunta se ele queria um leitinho quente. Ele, sem pensar duas vezes, acaba dizendo que não. Cê é louco, não compensa. Até que sua mãe aparece atrás dele com 3 copos dizendo, você tem certeza? O moleque toma um susto do caramba, se perguntando quando que sua mãe havia chegado ali. Beleza, menor, mas quem vai tomar esse caneco aqui então? Enquanto eles bebiam leitinho quente, eles conversavam sobre o susto que a avó tinha dado quando a mãe do No recebeu o telefonema dizendo que ela tinha desmaiado. Eles já tinham pensado o pior, né? Ela fala que teve um divaneio. Quando ela estava na escada, ela viu ele subindo elas. A mãe do garoto não estava acreditando na véia, né? Então ela diz que não estava mentindo. Aquela pessoa assinava para ela dizendo, a gente não pode deixar eles virem pra cá. Agora que ela tinha parado para pensar, aquela coisa estava falando da família deles. O Nozinho começa a parar para pensar, né? E percebe que era muito estranho pensar que isso havia sido um divaneio. Alguma coisa de errado tinha acontecido. A família toda teria ido para onde a avó deles estavam agora. Provavelmente se aquela coisa que apareceu, deveria ter falado com mais clareza, né? Eles então começam a conversar sobre os sonhos que eles tiveram. Que a avó tinha sonhado que seu marido dava um bode para ela. A mãe do Prota diz que tinha sonhado com um bode também. Negócio bem estranho, né? Mas a mãe do Eunha pergunta o que ele queria ser quando ele crescesse. Ele fica meio assim e quando estava prestes a responder, começa a sentir algo estranho, como se monstros estivessem querendo tocar nele. Sua mãe vê que ele estava estranho e toca no garoto, perguntando o que ele tinha. O Eunha olha para trás dele para ver se tinha alguma coisa, né? E responde que não era nada, ele apenas não sabia o que queria ser. Bom, sua avó fala que não tinha problema nenhum dele não saber agora, pois ele ainda era muito jovem e tinha muito tempo para descobrir o que queria ser. Depois de passar por bons e maus tempos, ter muitos amigos, lutado, estudado e brincado com eles, alguma hora ele iria descobrir o que queria ser. E se ele não descobrisse ainda, era para ele continuar vivendo para descobrir uma hora. Elas abraçam Eunha, enquanto sua mãe diz que ele era bom em tudo que ele fazia, então ele iria se dar bem e que o tempo estava a seu lado. Ela também diz que o significado do seu nome, Eunha, era infinitas possibilidades de coisas que existem no espaço. Fica aquele climinho aconchegante, tá ligado? Enquanto elas dizem que estariam sempre do lado do Eunha. Logo em seguida, aparece a irmãzinha do Eunha, dizendo que também queria leite quente. Então ela também se junta a eles. Nisso, o Eunha lembra que iria dar o cravo para sua avó e entrega a ela. Ela agradece e fica muito feliz em ter recebido o tamanho presente do seu netinho, dizendo que iria pôr em cima da sapateira, porque era o melhor lugar para ver elas. Finalmente, o Eunha tinha descoberto o motivo da véia botar em cima da sapateira, que era para os vizinhos verem também. O Eunha fica muito feliz e logo pensa, eu só quero dar boas memórias para minha avó. Isso é muito legal, esse clima de harmonia entre a família do Eunha. Confesso que gostei bastante. Eu lembrei muito da minha avó enquanto eu li esse capítulo. Não, velho, não é possível. Tu chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, nem deixou o like? Pô, tu deve estar de sacanagem, velho. Se você estiver gostando muito do vídeo e ainda não hypou, nem deixou o like, nem se inscreveu, dá essa moral aí, pô. Pelo trampo que é pra produzir esse conteúdo maravilhoso pra vocês. Bom,
De volta em casa, né? A mãe e o pai do garoto chegam com uma notícia diferente, informando que eles iriam ter um irmãozinho. O quê? A irmãzinha do Prota fica surpresa e muito feliz. Porém, quando os pais do Eunha olham para ele, percebem que ele estava um pouco estranho. Então a mãe dele vai até ele e pergunta se ele estava bem. Rapidamente, o garoto levanta a cabeça e agradece a sua mãe, chorando bastante. Ele também fala que esse era o dia mais feliz de sua vida. O pai dele, um pouco surpreso, fala que se alguém ouvisse o que ele estava dizendo, iriam achar que ele que era o pai. Todos começam a rir e fica aquele clima maravilhoso. No dia seguinte, na escola do An, chega essas garotas aí, dizendo para seu cãozinho que elas haviam chegado e perguntando se ele tinha sentido falta deles. Meu nome é Eunha, o cachorro sou eu e não senti falta de ninguém aqui. Eunha quer dizer cachorrinho, por que você tá chorando? Não chora, cachorrinho. Elas começam a alisar a cabeça do Eunha como se ele fosse de fato um cachorrinho mesmo. Só que o cara nem chorando não tava, tá ligado? Mas enfim, a garota de cabelo rosa, a Mindy, enquanto tomava o seu café, né, diz que não entendia o porquê que as garotas achavam um cãozinho fofinho, né. Ela diz que ele era apenas um vira-lata qualquer e que seria melhor mandar ele para a carrocinha. O Eunha já fica muito puto, né, com ela querendo quebrar ela na porrada. Enquanto isso, na cabeça do Eunha, ele pensava: essa gorducha do cacete, eu vou lhe pegar, viu? Eu vou lhe pegar. Vendo que o Eunha estava fazendo uma cara feia, ela pergunta se ele queria arrumar problema e diz que iria contar para o professor. No instante, o Eunha fica manso. Isso tudo aconteceu pelo simples fato que o Eunha acabou tirando um cochilo e o professor pegou no flagra, tá ligado? Aí o cara simplesmente pegou o Eunha enquanto ele estava dormindo e deu para as garotas para que elas fizessem o que quisessem com ele. As garotas estavam brincando de família ali, né? Aí chega essa outra garotinha aí, dizendo que havia chegado. Essa garotinha estava fingindo que era o pai, na brincadeira. Nesse momento, enquanto elas conversavam e fingiam, o Eunha aproveita para sair de fininho daquela sala. Saindo de lá, ele dá de cara com essa garota. Nisso, escondendo a tiara de orelhas de cachorro, ele pergunta o que ela estava fazendo. No caso, o que ela estava lendo. Ela responde que estava lendo Sherlock Holmes e que estava gostando bastante por sinal. Rapidamente, mostrando que tinha domínio desse assunto, o Eunha responde que eram as memórias de Sherlock Holmes e que no fim, quando ele e o Moriarty caem da cachoeira, eles acabam morrendo. A garota acaba ficando sem entender. Para dar uma disfarçada, o Eunha tenta mudar de assunto, percebendo que tinha dado um spoiler daquele sem querer. A garota fica um pouco triste, chamando o Eunha de bobão, e diz que ela ainda não havia chegado nessa parte ainda. O garoto pede perdão e fala que mesmo assim estava tudo bem, já que ele voltava vivo no livro O Retorno de Sherlock Holmes. Você parece burro! A garota começa a chorar, chamando ele de feioso, pois ele tinha dado mais um spoiler sem querer. Nisso, ele pede desculpas e sai avançado dali. Chegando até a sala que tinha várias crianças brincando de luta com as espadas de plástico, o Eunha vai lá dar uma olhada e ver que um dos garotos que estava lutando e tirando onda era aquele loirinho, que o Prota tinha dado uma coça nele, para recuperar o lacinho daquela pirra lá. Enfim, ele acaba vendo o Eunha. Nisso, ele desafia o Eunha para ver quem era o mais forte da classe. Todas as crianças começam a botar fogo no parquinho, para o Eunha acabar aceitando a luta. Ele fica com uma cara de merda, perguntando o que aquelas crianças tinham visto para que agissem daquela maneira. Nisso, o loirinho puxa a espada, dizendo que não tinha como ter dois sóis em um só céu, e manda o Eunha sacar a sua espada. Os amigos do loirinho começam a torcer por ele, mandando ele acabar com a raça do Eunha, com um golpe só. Nisso, esse garotinho aí manda o loirinho acabar com o Eunha, porque simplesmente o garoto era popular com as garotas. Tá de sacanagem, moleque? Nisso, o Eunha percebe que esse era o motivo, né? Nisso, a Mindy grita o nome do Eunha. Ele achava que pelo menos ela iria ficar do seu lado, já que todos estavam contra ele ali. Mas ela fala que esperava que ele morresse. O cara fica: caramba, você é louco, velho, você é louco. Meio triste, né? Ele pensa que já era esperado que ninguém torcesse por ele. Até que ele vê aquela garota que eles tinham feito amizade e tal, que ele tinha recuperado o lacinho dela, que era a Hyang.
Mas com o livro do Sherlock e chorando, ela dizia que odiava o nosso protagonista. Ele fica perplexo, mas puxa sua espada e pensa é assim mesmo. Afinal, a vida é feita para se viver sozinho. Nisso, ele decide que iria acabar com isso, já que o pessoal estava tudo torcendo contra ele. Em seguida, muda para um cenário como se eles estivessem em um coliseu mesmo. Rapidamente, o Loirinho vai para cima do E-Unha e lança um ataque, mas o E-Unha acaba defendendo facilmente. O nosso protagonista lança a espada do Loirinho para cima, desarmando ele e logo depois acertando um ataque no peito do Loirinho, derrubando ele. O Loirinho, na mágoa, né, diz que se sentia ferido, como se eles estivessem atuando, tá ligado? Ele também sentia que poderia ter feito mais, se pelo menos ele conseguisse usar seu poder selado. Nisso, o pessoal começa a comemorar a vitória do E-Unha. Para quem não tinha ninguém torcendo por ele, ele arrumou bastante gente, né? Nisso, ele fala que foi uma boa luta. As crianças empurram o E-Unha para ele conseguir puxar a Excalibur. Era uma Excalibur de brinquedo. Velho, já que tava com a atmosfera maneira, né? O E-Unha decide que iria puxar. Nisso, ele vai e puxa, tá ligado? E consegue tirar a Excalibur de brinquedo. Todas as crianças comemoram o nome do E-Unha. Em seguida, o E-Unha manda eles pararem com isso. Logo depois, já vemos um banco com marcas de sangue no chão e um celular passando uma notícia relatando que monstros goblins de classe 7 apareceram no mundo. Enquanto passava essas notícias no celular, aparece uma sombra como se fosse de um goblin. Logo depois, vemos as crianças brincando no pátio de pega-pega. Uma brincadeira bem famosa entre as crianças. Eu costumava brincar bastante. E vocês? Bom, o E-Unha apenas observava, pois ele já estava morto. Ele não conseguia entender como que as crianças não cansavam. Aqui entra aquela famosa frase de que somos jovens idosos, né? Nisso, o E-Unha aproveita para aumentar sua mana. Mesmo o futuro mudando, ele ainda precisava continuar reunindo mana regularmente. Não é porque as coisas deram certo, saíram do jeito que ele queria, que ele tinha que parar de treinar. O mundo poderia mudar com o tempo, onde a mana se equiparava ao poder. Então era melhor ele continuar fazendo isso. Mas depois daquele incidente, a quantidade de mana que ele podia acumular havia aumentado. Nisso, as crianças vê o Prota descansando e fala: "E aí, cara, já descansou, né? Deu caramba, velho. Tu ficou mó tempo aí sentado. Vem brincar com nós." "É, Unha, você começa agora, hein?" Cara, os pais dessas crianças estão dando o que pra eles, velho? Whey protein em vez de mingau? Cê é louco. Crianças, venham comer sorvete. Nisso, as crianças saem correndo atrás do professor para comer um sorvetinho, né? O E-Unha fica feliz percebendo que as crianças eram apenas crianças. Nisso, o Prota vai lá pegar um sorvete também, né? Que o cara não é de ferro. Porém, ele e a Mindinho acabam pegando o mesmo sorvete. E já viu, né? Mesmo o Prota tendo a mente de um adulto, ele de fato ainda agia como uma criança. Eles começam a brigar, dizendo: "Eu peguei primeiro, solta, é meu", esses bagulho de criança, né? Logo depois, o professor pega o sorvete e diz que ele já tinha avisado que amigos não devem brigar. E parte no meio, dando um pedaço para os dois. Mas os dois queriam decidir no Jockey Pô, do pedra, papel e tesoura, para ver quem iria ficar com tudo. A Minjin acaba aceitando, mas o professor fica puto, dizendo que já tinha mandado eles pararem de brigar e dividirem o negócio. Nisso, eles aceitam cada um com um pedaço, né? Depois do professor dar um esporro neles. Em seguida, chega a Hyang perguntando onde estava o Loirinho. Mano, eu vou chamar ele de Loirinho porque o nome dele é muito difícil de pronunciar, velho. Você é louco. Não compensa. Rapidamente, o professor fala que não sabia e que provavelmente ele estava no jardim balançando a espada. Aí Minjin apostava que ele estava balançando a espada, que nem sempre, né? Que nem o professor tinha dito. Já que ele costumava brincar sozinho, né? Rapidamente, o E-Unha pensa que isso era bem comum, alguém querer fazer um treinamento especial sozinho. A Hyang queria dar um sorvete para ele. A Minjin fala: "É sério que você quer dar um para ele? Ele pode vir aqui pegar quando ele quiser." Mas ela estava se sentindo mal com ele lá fora. A Minjin fala que ela estava sendo boazinha demais. Então a gorduchinha pergunta se a garota queria que ela fosse também. Eu chamei ela de gorduchinha, mas ela nem é gorduchinha, velho. Mas a Hyang diz que estava tudo bem e que não precisava. Em seguida, ela vai lá entregar o sorvete para o moleque, né?
Nisso, as crianças decidem brincar de pega-pega. A Mindinho vê que o E1 estava sentado no ferro, sem fazer nada, só caçando ovo, tenta botar moral nele, mandando ele brincar também. Mas o E1 diz que não ia, que estava de boa. Mas ela tenta usar o argumento que as outras crianças podiam não querer mais brincar com ele por causa dessa safadeza dele aí. Mas ele diz que não estava nem um pouco preocupado com isso, até porque ele nem criança é. E ele manda ela ir lá se divertir. Mas ela diz que não, pois Uni tinha falado para ela brincar com ele. Para quem não sabe, a Uni era a irmãzinha do E1. Nem eu sabia que o nome dela era assim, mas beleza. E parece que a Mindinho respeitava muito a irmãzinha do E1. Então ela pega ele à força e bota ele para brincar, porque a moral é dela. Nisso eles vão tirar o pega no 0 e o 1. Pô, velho, já dá uma lembrancinha massa, velho. E adivinha quem foi o pega? Exatamente. Nisso, ele fica puto com a Mindinho e sai correndo atrás dela, tá ligado? Quando ele estava preso a pegar ela, ela simplesmente grita congelar. Ué, Matheus, mas como assim congelar? É que era tipo tradição lá na Coreia, tá ligado? Que quando alguém falasse congelar, eles não podiam ser pegos e outra pessoa precisava falar descongelar, para ela poder andar de novo. Enquanto isso, o pega pode pegar quem não tá congelado. Além dela trollar o prota, né? Ela ainda fica tirando onda com a cara dele. Nisso, o E1 pega esse pivetinho aí, corre na direção da Mindinho e descongela ela, meu parceiro. E o pivete acaba pegando ela. Genial, né? Mó sacanagem. Nisso, ela fica puta pra caramba e vai com tudo pra cima do E1. Mas ele acaba sentindo algo estranho e fica parado. E a Mindinho acaba pegando ele. Só que ela pergunta por que ele estava parado, tá ligado? Ele fica muito sério, se perguntando como que era possível ele sentir uma intenção assassina em um jardim de infância. Rapidamente, ele começa a ativar sua mana, né? As crianças olham para aqueles monstros e começam a perguntar o que era aquilo. Aquilo era um Goblin, monstro de classe 7. Essa garotinha fica congelada olhando para ele e chamando sua mãe. Quando o Goblin estava prestes a mandar a garota dessa para uma melhor, o Prota simplesmente arremessa os palitinhos de picolé revestido com mana na mão do Goblin, conseguindo derrubar o machado dele e impedindo que ele botasse a menininha para ser gandula do Vasco. Nisso, o Goblin, putaço da vida, começa a correr atrás do E1. O monstro tenta acertar o E1 com seu machado, mas ele estava conseguindo desviar facilmente. O nosso garotão fica pistola e diz que iria matar ele e salvar a garota. Quando um estava prestes a acertar o outro, chega o professor dando uma vassourada na cara do compadre. Meu irmão, que tabocada do cacete, velho. O E1 fica sem entender o que estava acontecendo ali e quem tinha atrapalhado a sua luta. Nisso, o professor acerta a barriga do Goblin, jogando ele para longe. Ele não espera muito, pega o E1 e a garota no braço e começa a correr. Porém, o Goblin estava prestes a alcançar eles e acertar o professor nas costas. Mas o nosso garoto aproveita e acerta um ataque no Goblin, atravessando ele e salvando o professor. Rapidamente, o professor leva eles em segurança para dentro da escola, mas ele acaba caindo duro no chão, pois ele era sedentário, tá ligado? E acabou fazendo esforço demais. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Nisso, o professor pergunta à diretora onde estava o restante das crianças. Ela diz que todas haviam conseguido evacuar, mas tinha algumas que poderiam estar do lado de fora ainda. O E1 começa a olhar ao redor para ver se todos os seus colegas de turma estavam seguros. A diretora avisa que eles já tinham relatado isso e era só esperar os jogadores chegarem. Nisso, chega a Mindinho falando que não estava encontrando a Hyang e nem o loirinho em lugar nenhum. O professor e a diretora já ficam com o rabo na mão, tá ligado? Alguém fala que tinha visto eles no canteiro mais cedo, já que a Hyang disse que ia levar sorvete para o loirinho. Preocupado pra caramba, o professor fala que iria atrás das crianças, mas a diretora não permite. Todos ficam tremendo de medo, perguntando o que iria acontecer com eles. Enquanto isso, todos ficam desesperados, sem saber o que fazer. Nisso, vemos o garotinho de cabelo loirinho quase sendo massacrado pelo Goblin e indo jogar no Vasco. Mas a Hyang acaba salvando ele no momento crucial, no momento de desespero. Nisso, a garota ajuda o loirinho a levantar. Eles ficam com tanto medo que ele simplesmente pega na mão dela e sai correndo puxando ela. Eles sabiam que os adultos iriam salvar eles, então o loirinho decide que era só eles se esconderem até que eles chegassem. Nisso,
Eles chegam até esse brinquedo aí. O loirinho rapidamente ajuda Hyang a subir. Vendo que os goblins estavam se aproximando, o garoto decide que iria segurar ele até que os adultos chegassem. Logo depois, ele lembra do demônio das labaredas, quando ele estava vendo ele pela TV. Enquanto ele arregaçava o Kraken, o sonho do loirinho era ser igual a ele e se tornar um herói. E para isso, ele teria que se tornar um cara corajoso primeiro e enfrentar os seus medos, mesmo sabendo que não tinha muita chance contra o Goblin. Ele decide que iria dar a vida na luta e proteger sua admiradora secreta. O Goblin rapidamente vai correndo para cima do loirinho, que logo tenta se defender, mas o Goblin arremessa a espada do garoto para longe, deixando ele sem proteção nenhuma. Quando o Goblin estava prestes a passar o serrote no garoto, o Eunha pega a espada que estava no chão e vai para cima do Goblin, salvando a vida do loirinho. Nisso, o Eunha olha para o loirinho e diz que ele era um verdadeiro homem. Enquanto o Eunha estava parado, olhando para o loirinho, o Goblin pula para cima do garoto. Nisso, o loirinho desesperado avisa que o Goblin iria retalhar o Eunha. Ele simplesmente lembra do seu tempo como um morto-vivo e vira a sua espada cortando o braço do Goblin. Enquanto o monstro ficava raciocinando o que tinha acabado de acontecer, com o seu braço, o garoto corta o Goblin no meio e ele acaba dropando essa recompensa aí. Depois de acabar com o monstro, o Eunha manda o loirinho ficar tranquilo, mas o garoto acaba reagindo de uma forma bastante fofa. Ele simplesmente pula em cima do Eunha e começa a dizer que ele era um verdadeiro herói. Ele começa a chorar e abraçar o Prota. O Eunha fala: "Que isso, moleque? Que tu tem dentro de tu, velho? Me larga. Solta, cacete. Alguém tira esse moleque de perto de mim, velho." Nisso, chega a Hyang, né? Quando eu acho que ela vai tirar o loirinho de cima do Eunha, ela simplesmente abraça o garoto também e começa a chorar. Mesmo incomodado, ele entendeu o porquê. Eu vou mostrar o porquê agora. Antes disso tudo acontecer, o Eunha aproveita que ninguém estava olhando e sai pela porta de trás. E aproveita para usar essa habilidade para conseguir meio que ver tudo que estava ao seu redor. Nisso, ele detecta os garotos apenas com a mana. Vendo que tinha um Goblin perto deles, o Eunha rapidamente vai logo atrás do Goblin. O garoto tinha apenas um estilete revestido de mana em um sonho. O Goblin simplesmente pula para cima do Eunha, lançando um ataque, mas ele acaba desviando e pulando por cima do Goblin, e acerta uma estiletada nas costas, atravessando o monstro. Nisso, o Goblin ainda assim tenta acertar um ataque no Prota, mas ele acaba desviando, subindo novamente no ar e descendo, rasgando o monstro ao meio. Nisso, ele percebe que não iria mais poder usar o estilete. Rapidamente, o garoto sai correndo para salvar os garotos e foi basicamente isso que acabou acontecendo até a Prota chegar até os garotos e salvá-los. Nisso, o professor, depois de procurar bastante, acaba encontrando os três agarrados, ficando aliviado por eles estarem bem. Depois de todo esse acontecimento, os jogadores e o pessoal da proteção à vida chegam até a escola. Nisso, o sargento vai lá dar uma palavrinha com o nosso Eunha para saber mais detalhes de como que ele tinha acabado com 2 goblins de nível 7 e 8. O Eunha fala que eles já estavam gravemente feridos, aí ele só deu 2 porradas e eles desapareceram. O oficial diz que mesmo que o goblin sejam de rank 7 ou 8, eles não eram tão fracos assim, ao ponto de uma criança de 7 anos conseguir derrotá-los. Só era possível derrotar monstros destruindo o núcleo deles, com armas revestidas de mana ou com ataques físicos fortes. Mas o oficial pergunta: e quanto ao Goblin que estava no corredor? O Eunha, para dar uma disfarçada, né, diz que ele talvez tinha pego o cara miado, né? Depois que o Goblin tinha matado outro Goblin, depois ele ficou ferido enquanto estavam lutando. Então ele foi morto por ele, já que os dois não pareciam se dar muito bem. Meio que o oficial fica sem argumento e acaba aceitando essa desculpa do Eunha. Logo depois, o exército foi se desculpar oficialmente em público pelo incidente que aconteceu no jardim de infância. Eles iriam garantir que dariam o seu melhor para o bem-estar do jardim de infância a partir daquele momento. As crianças e o professor estavam todos ali, inclusive o Eunha, que por sinal foi nomeado protagonista do dia, por ter salvado a todos ali.
ele acaba ganhando esse certificado de gratidão do exército. Todos que estavam ali começam a parabenizar e comemorar a conquista do E-Unha. Mas nem tudo é uma maravilha, né? Apesar de todos chamá-lo de herói, seus pais ficaram bravos com ele, dizendo que ele tinha feito algo imprudente novamente, assim como ela tinha feito com o Kraken. Nisso, os pais dele obrigam ele a fazer uma carta pedindo desculpas. O E-Unha percebe que dessa vez eles iriam fazer picadinho dele. Logo depois, os pais dele mandam ele sorrir um pouco mais. Na cena seguinte, vemos que está rolando um festival do caramba no jardim de infância. Muito tempo atrás, havia uma princesa chamada Branca de Neve. Seu rosto era lindo e branco como a neve. E a Branca de Neve era a Hyang. Branca de Neve também tinha um bom coração, então ela era amada pelos 7 anões da floresta. Nisso, os coleguinhas do E-Unha estavam atuando enquanto o professor narrava a história para todos da plateia. Só que lá no canto, bem atrás da apresentação, vemos o E-Unha e o Loirinho só esperando um momento para eles entrarem em cena. Nisso, o Loirinho começa a ficar desesperado, perguntando ao E-Unha o que ele deveria fazer, que agora não sei o que deu nele, né, que ele só chama o E-Unha de capitão agora. Ele dizia que de forma alguma conseguia lembrar de nenhuma de suas falas. O E-Unha olha pra ele e diz: cara, você tem demência? Sua única fala é certo, você não deveria comer isso. É isso que tu vai falar, velho, pelo amor de Deus. Depois disso, o Loirinho fica muito feliz e diz que já esperava isso do capitão, já que ele possuía tudo memorizado. O E-Unha não fazia ideia do que tinha acontecido com ele. Depois do incidente com os Goblins, ele mudou muito. Ele queria muito chamar o E-Unha de guerreiro, mas eles conseguiram convencer ele a chamá-lo de capitão, ao invés de guerreiro. Quando estava prestes a entrar, o Loirinho disse que iria mostrar o quão bom ator ele era para o capitão. Apesar de tudo, ainda era estranho, mas até que é legal. Logo depois, entra Minjin em cena. Ela era a bruxa da Branca de Neve e os 7 anões. A Minjin, simplesmente com a cara de vilã, aponta essa maçã para a Branca de Neve, mandando ela olhar para aquela maçã vermelha. Ela tenta convencer a Branca de Neve de comer aquela maçã, perguntando se ela não era deliciosa. A Branca de Neve, olhando para a maçã, dizia que ela era muito linda e parecia ser muito gostosa também. Os anões começam a mandar ela não comer aquela maçã e tal. E o Loirinho estava se tremendo lá atrás. Nisso, ele dá um gritão mandando ela não comer a maçã. O grito foi tão grande que o público e o professor ficaram sem reação. Mas logo em seguida, todo mundo começa a cair na gargalhada. Enquanto isso, o E-Unha olhava ele e achava que ele atuava como um robô, todo duro. Em seguida, a bruxa simplesmente pega a maçã da bolsa e lasca ela na boca do Loirinho. Mas ela queria lançar na Hyang, mas infelizmente, ou felizmente, né, ela acabou errando e acertando o Loirinho. A atolada foi tão grande que o moleque ficou estirado no chão, velho. Nisso, o narrador começa a dizer que o anão havia comido a maçã envenenada no lugar da princesa. Todos ficam sem entender o porquê, provavelmente isso não estava no roteiro, né? Mas a rainha não havia desistido. O professor começa a fazer gestos para Minjin continuar a atuação. Nisso, a rainha forçou a princesa a comer o que sobrou da maçã. Ela simplesmente pega a maçã e enfia na boca da Hyang e sai vazada. A garota cai simulando que foi envenenada. O Loirinho ainda estava lá estirado. Os anões teve que arrastar ele do cenário. Nisso, o professor vai até o E-Unha e diz que ele só tinha o garoto para acreditar. Eles tinham apostado em qual classe iria se sair melhor em suas apresentações. Bom, já que agora era a vez do nosso protagonista, ele vai para jogo, né? E caminha até onde a garota Hyang estava. Nisso, ele começa a escutar as pessoas que estavam na plateia falando dele, que ele parecia ser um pouco assustador. Algumas pessoas perguntavam se ele era a criança que havia matado o monstro. Mas nisso, ele estava lá, em pé, olhando para a garota só escutando. Ele começa a escutar tantos comentários que ele acaba lembrando da época que ele era o famoso morto-vivo. Quando ele estava se afundando nos seus próprios pensamentos, ele escuta o grito de sua irmã, falando que ela e sua família estavam ali por ele. Quando ele olha para sua família e vê aquela cena maravilhosa, ele acaba ficando envergonhado. Logo depois, ele retoma o controle e volta a atuar. Ele chega perto da Hyang e fala: como alguém tão linda pode existir nesse mundo?
Aí ele dá um beijão na testa dela e ela acaba acordando como a Branca de Neve mesmo. Todos começam a comemorar, principalmente a irmã do Prota e até o bebezinho, irmãozinho deles. Logo depois eles agradecem e todas as crianças vão comemorar com a Unha, principalmente o loirinho, chamando todos para irem até o Unha. Eles pegam ele e começam a jogar ele para cima, comemorando e tudo mais. O mais engraçado dessa cena é que o Prota pensa: "Ô seus merdas, isso é perigoso", e meio que ele acaba caindo na plateia. Mas, por sua sorte, ele cai justamente nos braços do seu pai. Ele diz que o Unha tinha ido muito bem. O garoto simplesmente responde: "É claro, pô, eu sou seu filho, né?" Em seguida, chega a mãe do Unha perguntando se agora ele teria decidido o que ele gostaria de ser. Ele percebe que ela tinha dito essa mesma coisa no passado. Ele ainda não sabia o que ele queria fazer, mas ele tinha certeza que queria ser feliz e não queria que ninguém arruinasse essa felicidade. Então ele diz que talvez quisesse ser um guerreiro. Logo depois, ele pede para que seu pai lhe soltasse. E já que o guerreiro desejava assim, ele acaba fazendo isso, né? O Unha vai lá brincar com seus amiguinhos. Um tempo depois, os garotos já estavam no primeiro ano. Todos os amigos do Unha que tinham estudado com ele estavam na mesma escola. Eles estavam na apresentação. O diretor estava dando as boas-vindas e os parabéns para todas as crianças que tinham chegado na escola primária. O nosso pequeno Unha já estava bocejando, né? O Prota já possuía seus 8 anos de idade. A Minjin já vê esse ato do Unha e pergunta o porquê que ele estava fazendo algo tão constrangedor. Enquanto o diretor estava falando, ele então pergunta por que ela estava fazendo algo que não combinava com ela. Ela simplesmente fica pistola com ele, como sempre, né? Enquanto a Hyang manda eles ficarem em silêncio. Já o loirinho fala para o Unha que ali iria ter muitas crianças fortes, mas que ele iria ser o as da turma facilmente. Mas o Unha fala que não estava muito afim e manda o moleque ficar quieto. O loirinho achou que era porque o Unha estava preocupado que ele se machucasse. Mas o Unha fala que não era nada disso. Logo depois, na sala de aula já, né? A Minjin, o loirinho, a Hyang e o Unha eram da mesma sala. A Minjin já estava se apresentando. Ela começa a falar que veio do jardim de infância e tal, e queria brincar com vários amigos, só que a garota acaba se empolgando um pouco e falando demais. A professora diz que eles tinham pouco tempo, então manda ela deixar para falar mais depois. Nisso, ela dá a oportunidade de se apresentar para o nosso querido Unha. Ele fala seu nome e que veio do jardim de infância, e que eles iriam se dar muito bem. Logo depois, a professora manda a Hyang se apresentar. Ela se levanta tremendo bastante. Tremendo um pouco, ela diz que seu nome era Jeong Hyang. Enquanto o Unha olhava para ela, ele lembra de quando eles foram até a casa da Hyang conhecer o seu pai. O pai da Hyang recebe os garotos muito bem e diz que era um prazer conhecê-los. Logo depois, ele pergunta se foi difícil chegar até ali e diz que o velhote ali iria fazer um lanche gostoso para eles. Ele então pergunta se tinha algo específico que eles gostariam de beber. O Unha, vendo o rosto do pai da Hyang, percebe que ele já tinha visto ele em algum lugar. Enquanto ele pensava, as crianças diziam que queriam comer e beber para o pai da Hyang. Já que todos tinham falado o que queriam menos o Unha, o pai da Hyang decide perguntar para ele o que ele gostaria de comer. Quero café! De começo, ele diz que queria um expresso, mas depois ele acaba trocando pela famosa vitamina de banana, né? Em seguida, o pai da Hyang faz tudo o que eles pediram e mais um pouco, né? Todas as crianças comem e ficam maravilhadas com aquela comida deliciosa. A Minjin começa a se gabar dizendo: "Entendem agora o quão bom o pai da Hyang é cozinhando?" O loirinho pergunta: "Beleza, mas por que você tá se gabando?" Ela responde que era porque a Hyang era sua amiga. O loirinho, para tirar uma onda, né, com a cara dela, fala: "Entendi, sua gulosa." Ela fica puta, dizendo que já havia mandado ele parar de chamá-la assim. Eles ficam brigando lá, enquanto o Unha só observava. Dessa vez ele não estava no meio, né? Nisso, o Unha decide provar a vitamina de banana que ele tinha pedido. Nisso, assim que ele bebe, ele fica maravilhado, perguntando o que foi aquilo que ele acabou de beber, pois tinha algo estranho. Assim que ele bebe a vitamina de banana, sua mana começa a se restaurar. Então ele percebe que aquilo era uma poção. Poções são basicamente elixires que ajudam a restaurar a mana dentro do corpo. Jogadores que subjugam monstros levam poções consigo, já que a mesma era essencial. Vendo a cara do Unha, a Hyang, com medo, pergunta se ele tinha gostado e se tinha ficado ruim.
ele nega totalmente, dizendo que aquilo era realmente bom. E ele acaba perguntando qual era mesmo o nome do pai dela. Ela, meio sem entender o motivo dessa pergunta, diz que o nome do seu pai era Seokon Jeong. O Eunha fica estranho, tá ligado? E meio que ele age de uma forma totalmente estranha. Muito feliz, dizendo que a Hyang, a partir daquele momento, seria sua melhor amiga. A reação do prota tinha sido essa, porque o pai da Hyang era simplesmente a pessoa que revoluciona o mercado de poções. Desde selecionar cuidadosamente os ingredientes até possuir o dom da extração de mana. Ele possuía a filtragem. No futuro, ele se torna o rei supremo do mercado de poções e do grupo Alice, uma das 3 maiores companhias da Coreia do Sul. Mas o prota não tinha ficado sabendo que ele tinha uma filha não. Até que ele lembra que a Hyang só existe nessa nova linha do tempo porque meio que ele salvou ela no jardim de infância. Então ele toca na Hyang e diz que se alguém implicasse com ela na escola, era só ela falar com ele, que ele iria cuidar de tudo. E a garota acaba agradecendo ao Eunha. Nisso, voltando para o presente, a Hyang diz seu nome, se apresenta lá, diz que veio do jardim de infância junto com a Eunha e os demais, e que gostava bastante de tomar chá e ler. Apesar de ser estranha conversando com pessoas que acabou de conhecer, ela pede para que as pessoas conversassem com ela. Todos comemoram pela apresentação dela, inclusive o Eunha. Então a professora dá a vez para a próxima aluna se apresentar, que era essa mina aí, bem diferente, como vocês podem ver. Essa garota se chamava Seona. Ela possuía orelhas e caudas. As crianças ali já começam a sussurrar coisas sobre ela, perguntando se ela não era um monstro. Na verdade, ela era um demi-humano, basicamente, que era um termo usado para crianças que nascem com genes alterados devido aos efeitos de mal distribuição de mana. Pessoas que perderam entes queridos para monstros odeiam demi-humanos, porque eles simplesmente se parecem com monstros. Ela se apresenta meio assim, né? E já começa uma repercussão, ninguém querendo ficar perto dela ou falar com a garota, por ela simplesmente se parecer com um monstro. Mas enfim, agora é a vez do loirinho. Esse moleque parece que tomou os 200 energéticos, velho, antes de ir pra escola, cê é louco. O moleque parece que tem pilha infinita. Ele se apresenta, diz que gostava de golpear com espada por aí e estava aprendendo mana com o chefe. Nisso, esse garoto aí pergunta: chefe? Quem era o chefe? Aí o loirinho diz que era o Eunha, esse moleque que tava sentado aí. O as da turma, o chefe. Ele começa a gritar: viva o chefe é o melhor. A professora fica até sem entender, tá ligado? Sem saber o que fazer. Aproveitando esse momento, a professora diz para o Eunha ficar depois da aula, que eles deveriam trazer seus pais para uma conversa. O Eunha fica: cacete, o que eu fiz de errado, cê é louco? Esse lourinho vai se lascar na minha mão. Vou botar ele para passar por um treinamento infernal. E aqui fechamos o recap. Se você gostou, se você chegou até aqui, né, e ainda não deixou o like, pera aí, meu irmão. Tu só deve estar de sacanagem, velho. Deixa o like, pô. Pelo amor de Deus. Pra tu receber as notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Aqui embaixo, além do nome do Mauá nos comentários, também vai estar meu Pix, que você pode estar fazendo de qualquer valor, certo? Qualquer valor já vai estar ajudando pra caramba. Caso você queira se tornar um membro aqui também do canal e ter benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para os membros, é só você estar clicando em Seja Membro aí, ou no primeiro link que está na descrição. Bom, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo. Faz o